Senhor. Deus, nosso amado Pai Celestial, muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de podermos, meu Deus, entrar por estas portas, ó Deus. Creio que todos nós, no mesmo espírito, Senhor, espírito de adoração, ó Deus vivo, um espírito de aprender mais de Ti, ó Deus, desejando, quando sairmos daqui, sairmos melhor que nós temos entrado. Pai de misericórdia, nós reconhecemos que os dias são maus e nós precisamos do Senhor 24 horas por dia. Portanto, nós entregamos, Senhor, em Tuas mãos toda a direção deste culto nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por cada louvores que foram entoados a Ti, ó Deus, por cada oração. Agradeço ao Senhor, Pai, por cada vida que tem deslocado de seus lares, ó Deus, com a expressão de gratidão pela salvação que o Senhor tem dado a cada um, Senhor. Estamos aqui, ó Deus de misericórdia, com expressão de gratidão no nosso coração. Se não fosse a graça do Senhor, Pai, certamente estaríamos em outros lugares até inconveniente, meu Deus dos céus. Mas, no entanto, estamos aqui pela graça do Senhor, para juntos te adorar na beleza de tua santidade e para juntos ouvir a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem o irmão nos visitando ali atrás, ali. Deus te abençoe, Deus te recompense. O outro irmão, tem mais? É o filho do irmão Samuel, do irmão Moisés, né? Deus abençoe, Deus te abençoe também. É muito bom ver vocês aqui. Irmã Lidiane, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Tem a irmã também ali, Deus te abençoe. Deus abençoe, jovem. Graças a Deus. Deus continue abençoando a cada um. É um privilégio nós estarmos na presença de Deus, né? Eu pediria a todos se colocarem em pé nesse instante e nós vamos ler a Escritura em Mateus, no capítulo 7. Mateus, no capítulo 7, para nós adentrar a um assunto muito tremendo nesta noite, muito maravilhosíssimo. No capítulo 7, capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 13. A partir do versículo 13. Mateus 7, versículo 13. Podemos ler? Então, a Escritura que fala muito aos nossos corações, é uma advertência muito tremenda que o Senhor Jesus Cristo deixa aqui para nós. Ele disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Os irmãos podem se assentar. O assunto que eu quero encabeçar nesta noite Deus deu o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio, mas mostrou os dois caminhos. Pense bem nisso. Muito importante, muito tremendo. Deus deu o livre-arbítrio, mas mostrou
dois caminhos para escolher. Então, a escolha é nossa. Pense bem nisso. A escolha, quem faz é eu e você. Mas é dois caminhos que ele tem traçado. Ele não tirou a nossa privacidade, a nossa liberdade de escolha. Então, desde o princípio, Deus criou o ser humano com a capacidade de escolher. Ele não criou um robô, não. Ele criou um homem com faculdade suficiente para saber escolher, fazer a sua escolha. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e no versículo 17. De toda árvore do jardim comerás livremente. Preste bem atenção, isso é muito profundo. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esta é a palavra de Deus. E ele disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, isso, na verdade, coloca cada um de nós, todos nós, em um aperto e com um dever de refletir a estas palavras, porque são, na verdade, muito profundas. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus não criou o homem como robôs. Ele criou pessoas capazes de decidir. Agora, cabe a mim, cabe a você, ter a graça de Deus para decidir em que tipo de caminho vamos andar, em qual dos dois caminhos nós vamos trilhar nele. Porque ele nos deu a liberdade de escolher. Deus não criou robô, ele criou pessoas capazes de decidir. O amor verdadeiro exige a escolha. Adão tinha duas opções. Adão tinha duas opções. Obedecer a Deus e desobedecer. Obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. A primeira palavra foi esta: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Esta foi o que Deus deu. Mas não tirou deles o livre-arbítrio. A escolha agora fica com vocês. Então, Adão deu atenção à voz da sua mulher, de sua esposa, Eva. E através daquilo ali, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. No capítulo 6 de Romanos ainda, e no versículo 23, diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pense bem. Então, devido ao pecado de Adão e Eva, o mundo inteiro caiu no caos. Por causa daquilo ali que está o mundo na condição que nós estamos contemplando com os nossos próprios olhos até hoje,
E isso vai em frente do jeito que está, de mal a pior, até o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui também no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, eu quero ler com os irmãos, no versículo, a partir do versículo 15, que diz assim: vês aqui, se é Deus, já na hora que os filhos de Israel estavam já para entrar na terra prometida, atravessar o Jordão, então Deus diz para Josué aqui, para Moisés ainda, Moisés, para avisar o povo, trazer essa advertência para o povo. Vês aqui, isso é Deuteronômio 30, versículo 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porque, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas. Então, quero viver, porque esta vida aqui na qual vivemos é apenas passageira. A vida real é a que está por vir. Então Deus disse, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Isto falando de Canaã, que em tipo aponta para a eternidade da noiva do Senhor Jesus Cristo, daqueles que serão arrebatados. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseram dar ouvido e forem seduzidos, e a missão de Satanás é seduzir o povo de Deus. A missão de Satanás é matar, destruir e roubar. Então, tudo que ele pode fazer para seduzir as sementes eleitas de Deus, ele o fará, sem sombra de dúvida. E o conselho, o aviso de Deus é este: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinar a outros deuses e os servirem, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas. Meu Deus dos céus. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha. Versículo 19, Deuteronômio 30. Contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Olha o conselho de Deus. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, que é a sua palavra, e achegando-te a ele, pois ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes daria. Então veja, os céus e a terra tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção
E a maldição: escolhe, pois, a vida. Não escolhem a morte, mas escolhem a vida. Aqui vemos, meus amados, 4 coisas tremendas, 4 coisas diante de nós. 4 coisas diante do homem. Pense bem. Vida, morte, bênção e maldição. Vida e bênção, ou então morte e maldição. Cabe cada um de nós fazer a escolha, conhecendo a graça de Deus, o amor de Deus expresso no Calvário, visto que todos nós estávamos irremediavelmente perdidos, sem nenhuma chance de vida eterna. E então ele, Deus, veio tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Por que então escolher morte? Por que então escolher maldição quando nós podemos escolher vida, quando nós podemos escolher bênção? A escolha é minha, é sua. Deus nos deu o direito de escolher. Vocês já pensaram que coisa? Mas Deus, com tudo isso, mas Deus ainda diz, escolhe a vida. Escolha a vida e não a morte. Jesus também falou dos 2 caminhos. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou essa verdade. Em Mateus 7, onde nós lemos, no versículo 13, no versículo 14. Entrai pela porta estreita. Irmãos, nós temos que ser realmente sinceros diante de Deus, que ser realmente cristãos não é brincadeira mesmo, não. Nós temos que entender que não é fácil. E tem uma coisa, não tem ninguém melhor do que o outro. Não tem pastor, não tem diácono, não tem evangelista, esposa de pastor, de diácono, de evangelista, nem a família do próprio William Branham, que foi o mensageiro de Deus para esta era. Está entendendo? Não tem ninguém melhor do que o outro. Nós vamos chegar lá pela graça de Deus. Porque Ele tomou o nosso lugar no Calvário. Mas que é fácil entrar por esta porta estreita. E esta porta estreita é o próprio Senhor Jesus. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele próprio, falando dessa porta estreita, falando de si próprio. Então ele ainda diz entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Eu te pergunto, o que é esse caminho, então, tão espaçoso? Essa porta tão larga, caminho espaçoso, mas conduz à perdição. E são muitos, irmãos, é inumerável, os que entram pelo caminho largo. Por que isso? Se nós temos tudo para andar no caminho estreito, é estreito, na verdade, mas o fim deste caminho estreito é vida eterna com Cristo. Agora, por que esse caminho largo, que o caminho largo fala do mundão? Vocês já sabem, não preciso nem de ficar dando explicação. Neste caminho largo você pode beber, você pode fumar, pode jogar, pode adulterar, pode mentir, tá entendendo? Você pode trapacear em seus negócios, você pode ir onde você quiser, você pode, mulher, cortar seus cabelos, andar de roupa esporte, andar, se quiser, andar só de biquíni para a rua fora. Tem lugar que até nem liga com isso mais. Se você for no Rio de Janeiro, entrar no ônibus que está na beira da praia, você vai encontrar dentro do ônibus mulher só de biquíni e sutiã, junto com você dentro do ônibus, para lá e para cá.
Esta é a condição do mundo. E tem uma coisa, depois que passa aquele movimento ali, cada um tem uma religião para eles. Cada um tem uma porta aberta. Eu pertenço a fulano, eu pertenço a tal. Eu sou da tal, eu sou da ciclano, eu sou de tal, eu sou de tal. Mas quem é de Jesus Cristo? Aí que está a coisa. Aí é que faz a diferença. Quem é de Jesus Cristo? O caminho, a porta é estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E estreita é a porta que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. Você que tem tido a graça de Deus de estar caminhando nessa porta, nesse caminho estreito, você tem que entender que é porque você é um eleito de Deus desde antes da fundação do mundo. Você está enquadrado em Romanos, no capítulo 8, e no versículo 29, enquadrado junto com aqueles que ele dantes conheceu, aqueles que ele dantes conheceu, a estes também chamou. E a estes que ele chamou, a estes também justificou. Eu quero parar um pouquinho aqui nessa palavra justificou. Porque antes que os nossos ancestrais nascessem, nós já estávamos na presciência de Deus para estar trilhando exatamente nesse caminho estreito. E então, ele nos conheceu e nos chamou. E quando ele nos chamou, ele nos justificou. Sabe o que é isso? Justificar, para que vocês possam entender. Como, por exemplo, justificar. Suponhamos, o irmão Fábio me faz alguma coisa que me entristece. Está entendendo? Que me entristece. E machucou meu sentimento. E depois ele se arrepende, e ele chega em mim, fala comigo, irmão Laí, infelizmente eu fui pego por um desequilíbrio, e eu falei aquilo com você, eu falei aquilo de você, mas, na verdade, quem estava errado sou eu. Para começar, nós não devemos nem estar falando mal um do outro, quanto mais falar mal de um irmão. Então, você me perdoa por causa disso, eu sei que o senhor ficou sentido comigo. Eu digo para ele, irmão Fábio, fica tranquilo, te perdoo, você está perdoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmão, dependendo do assunto, principalmente, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos. Toda vez que eu encontrar com o irmão Fábio, eu posso, claro, não vou, perdoei, não vou tacar aquilo no rosto dele mais, mas tem uma coisa por conta. Lembrar, vou lembrar. Lembrar, nós como humanos vamos lembrar, não tem como não lembrar, porque nós não temos o poder justificador, está entendendo? Mas só que o nosso Deus é diferente. Ele nos chamou e nos justificou, isto é, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento quando nós nos arrependemos e o aceitamos. Aleluia! Como Salvador da nossa alma. Então, ele nos perdoa de toda a nossa transgressão. Não existe pecado que não haja perdão para ele, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo. Está entendendo? Agora, é claro e evidentemente, irmãos, que todo pecado, todo erro, enfim, todo erro traz uma consequência, sem sombra de dúvida. Até num trajeto, você está indo para determinada cidade, você esquece, passa do local que você tinha que entrar, por exemplo, você vai sofrer, porque você vai ter que lutar para encontrar um retorno, para voltar novamente, para pegar seu caminho reto. Então, isso realmente dificulta.
a sua jornada. Consequência de nossos erros, sem sombra de dúvida, todos nós vamos sofrer a consequência de cada erro que nós cometemos. Pense bem nisso. Porque dois caminhos foi colocado diante de nós. O caminho largo, esse caminho largo é muito fácil, todos nós sabemos disso. É muito fácil. E muita popularidade, mas ele conduz à perdição. Ele conduz à perdição. Aos olhos humanos, para satisfazer a carne, o mundão aí fora aí, é uma beleza. Está entendendo? Para satisfazer a carne. Mas e a alma dentro de você? Irmãos, e dentro da alma, todos nós sabemos que nós, no corpo humano, nós temos 5 sentidos do corpo, que é visão, tato, paladar, audição e assim por diante. E temos também 5 sentidos do espírito. Mas só que na alma, a alma é a natureza do espírito, é ela que governa o espírito, dependendo do que está dentro dela. E dentro da alma, só pode habitar um ou outro. Pense bem nisso. São um composto de corpo, espírito e alma. E na alma nós temos um sentido, e este sentido é chamado de fé, não apenas fé em, mas a fé de Jesus Cristo, porque é o próprio Espírito Santo morando dentro de nós. E se você tem o Espírito Santo morando dentro de você, todos os sentidos, tanto do espírito quanto o sentido do corpo, tem que estar subjugado ao sentido da alma, que está na alma. E então o que acontece? A vida que nós vivemos, o tipo de vida que nós vivemos, está expressando o que tipo de espírito que está dentro da alma. Porque se é o Espírito Santo dentro de nós, pense bem, o Espírito Santo domina todo o nosso ego, todo o nosso eu. Agora, nós temos que entender e deixar bem claro para as pessoas que quando uma pessoa se arrepende de seus pecados outrora, não importa se você tem 50, 60, 70 anos, 80, 90 anos, todos os seus pecados te encontrariam no dia do julgamento. Mas quando você, em vida, se arrepende e se entrega ao Senhor Jesus Cristo, não importa o que você tenha feito daqui para trás, os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento pelo poder do sangue do Calvário. Pense bem nisso. Mas só que lembra de uma coisa, você vai sair das águas, o mesmo homem, a mesma mulher, humano, do mesmo jeito. O rapaz, a moça, seja quem for, você vai sair das águas, o mesmo homem, a mesma mulher. O que você cometeu até ali foi lançado no mar do esquecimento. Agora, dali para frente é que é a batalha cara a cara contra Satanás. Porque a vontade do diabo é fazer você voltar atrás. Vocês estão entendendo? A vontade do diabo é de fazer você tropeçar todos os dias. Mas quando isso acontecer, você vai ter que entrar em arrependimento diante de Deus, você vai ter que chorar diante de Deus, em oração, porque você não terá mais que voltar às águas para ser batizado, não. Mas tem que cumprir em você a escritura de primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas, todavia, se alguém pecar, e eu digo para você, qual é o homem, qual é a mulher, qual é o jovem, o rapaz, o moço que não peca? A própria Bíblia diz assim, aquele que disser que não tem pecado, mentiroso faz. Agora, é claro que temos que entender que consequência vem.
tem que haver uma campainha aqui dentro nos acusando de nossos erros. Você nunca pode andar errado e achar que está tudo bem. Isso mostra que quem está te dominando é outra qualidade de espírito. Pense bem nisso. Então ele disse, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Mas isto não nos dá direito, então, de viver errando, de viver pecando, porque isto mostra que o seu governador aqui dentro é o diabo, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da morte, diz a palavra de Deus. Então, é o caminho, esse caminho estreito, ele se torna muito difícil. Por quê? Exige renúncia. Preste bem atenção que isso é Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Isso deve ficar gravado nas tábuas do seu coração. Está entendendo? Porque o caminho estreito, ele exige renúncia. Você não pode continuar sendo aquela velha mulher que você era outrora, e não adianta você pensar assim, eu não vou tomar posição porque eu sei que eu tenho isso, aquilo, aquilo outro, que eu tenho que deixar primeiro. Não é deixar primeiro, não, irmão. É aceitar Jesus Cristo na sua vida. Ninguém dá conta de acertar a vida primeiro, de parar de beber primeiro, de parar de jogar, de parar de adulterar, para depois aceitar Jesus. Não! Jesus disse, se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração e nem se atemorize. Eis que estou à porta e bato. Quem está batendo está do lado de fora, querendo entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Sabe o que é essa casa? É o seu coração. Eu entrarei em sua casa e estarei com ele e ele comigo. Pense bem nisso. Então, exige renúncia. Isto é, você aceitou Jesus Cristo na sua vida para ser o seu guia. Muitíssimas pessoas têm aceitado Jesus como seu Salvador. O mundo inteiro, quase, tem aceitado Jesus como seu Salvador. Mas e como seu Senhor? E como seu Senhor? Ele tem que ser o Senhor. Se você estiver trabalhando numa empresa, você tem senhores ali. E tem uma coisa por conta, você tem que acatar as ordens, a norma da empresa, do contrário, você vai para a rua. E quanto mais, então, se não acatar a ordem do nosso Senhor. Você precisa de aceitar Jesus não como seu Salvador apenas, mas como seu Senhor. E Ele, como seu Senhor, Ele é o seu guia. É Ele que te conduz. É Ele que está ali dentro, ali como você entrou em algum determinado erro, tem uma campainha falando aqui dentro. Irmão, não existe nenhuma pessoa que está andando errado e que no fundo ali, que ele não está sendo corrigido, advertido por Deus. Pode ser qualquer coisa que você estiver fazendo. Dentro aqui tem uma campainha falando, tocando. Para com isso. Para com isso. Tome sua posição. Não continua dessa forma. Você vai para o abismo dessa forma. Por exigir renúncia, poucos escolhem esse caminho. Poucos desejam entrar por esse caminho estreito. Porque vou ter que parar de beber, vou ter que parar de jogar, vou ter que parar de mentir, vou ter que parar de jogar, vou ter que parar de fazer isso, aquilo, outro. Não, você tem que parar de ser incrédulo com a palavra de Deus e aceitar Jesus como Ele é, como está na palavra. Não é como teólogo nenhum no mundo interpreta a Bíblia, não. Portanto, está escrito em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20.
Nenhuma palavra dessa profecia é de particular interpretação, porque nenhuma palavra foi interpretada por homem algum, ela não é interpretada por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, em Mateus capítulo 16, Mateus 16, a partir do versículo 13, Jesus chegou a dizer para os seus discípulos: quem vocês pensam que eu sou? Depois de perguntar quem diz os homens. Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, ou um dos apóstolos João, que ressuscitou, e assim por diante. Mas e vocês? E vocês, igreja? Falando com a igreja primitiva ali. E vocês? Quem dizeis ser eu? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse então para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu tu revelou. Aí ele disse, Jesus disse: bem-aventurado, sobre esta pedra, revelação de quem eu sou. Quem Jesus, ele dizendo, quem eu sou, Jesus. Sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno podem atacar, perseguir, criticar, zombar de toda maneira. Você pode ficar chateado, ficar triste de várias maneiras e tal, mas não importa. As portas do inferno não podem prevalecer sobre uma igreja que tem a revelação da palavra e sabe quem é Jesus para você. Jesus não é outra coisa senão Deus materializado na carne humana, e ele diz para os seus discípulos: vou e voltarei para vós, estarei convosco e até mesmo em vós até a consumação dos séculos. E isto cumpriu em Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Estavam todos reunidos, quando veio do céu como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que estava em carne humana, voltou como Espírito Santo para cumprir a sua própria palavra: não vos deixarei órfãos. Deixar órfão é deixar filho sem pai. E Jesus, dizendo para a sua igreja, diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Estarei convosco e até mesmo em vós até a consumação dos séculos. Isso cumpriu no Pentecoste. Então, cada escolha traz uma consequência. Outro ponto. Cada escolha traz uma consequência. Deus permite escolher, mas não podemos escolher as consequências. Se Deus te deu livre-arbítrio para escolher, por que você vai fazer uma escolha errada? Procura fazer a escolha certa de acordo com Ele, de acordo com o seu Senhor. Porque agora Ele é o seu guia. Você não tem Ele apenas como seu Salvador, mas também como seu Senhor. No livro aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, está escrito assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você já pensou? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem como você plantar um tipo de coisa e colher outro. Não tem como você plantar abrolho e esperar colher milho, ou soja. Não, você vai colher exatamente o que você plantou. E o problema, irmãos, que na hora da colheita, na hora que está plantando, parece que a coisa está tão maravilhosa. Na hora que está plantando, parece que está tão bom. Está entendendo? Mas quando chega o momento da colheita, ai, Jesus, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não vou dar conta. Mas por quê? Não vai dar conta? Por que tu jogou a semente?
porque aceitou a semente. Aceitou plantar isso, agora você tem que colher isso. Graças a Deus que isso não tira a salvação do eleito. Não esqueça isso. O eleito não se perde. Não. A Bíblia diz: Deus açoita e castiga aquele que ele ama. Está entendendo? Todo bom pai corrige os seus filhos. Se é um bom pai, corrige os seus filhos. E Deus açoita e castiga aquele que ele ama. Não existe um pai para amar mais do que Deus. Não. Não existe ninguém para amar mais do que Deus. Portanto, no livro de João, no capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer que não tem nem expressão. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que Deus enviou a luz ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quer dizer, amaram mais as trevas, mais o pecado, mais a porta larga, do que a luz, que é a porta estreita, que é Jesus. Então, veja, tudo que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia para a carne vai sofrer, vai colher corrupção. Quem semeia no Espírito vai receber vida eterna. Não é isso que nós estamos querendo? Não é isso, irmãos? Nós estamos querendo vida eterna? Todos nós queremos vida eterna. Do contrário, nós estaríamos perdendo todo o nosso tempo de nos esforçar, de deslocar, de pagar ônibus ou gastar combustível para estar em um lugar como este ou que fosse em outro lugar. Está entendendo? O nosso objetivo é estarmos sendo abençoados por Deus, sendo advertidos por Deus, para alcançarmos vida eterna. O desejo de Deus é que escolhamos o caminho certo. Ele não quer que venhamos escolher o caminho errado. Embora exista liberdade de escolha. Embora exista a liberdade de escolha. Que coisa. Então, o coração de Deus sempre chama o homem para a vida. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém. Deus não quer que ninguém se perca. Irmãos, é tão real isso que Jesus disse para os seus discípulos assim: convém que eu passe em Gadara. E lá em Gadara, lá no meio dos gadarenos, pelo amor de Deus, fazer o quê? Poderia pensar os seus discípulos. Mas como ele conhece todas as coisas, eles então, os discípulos, não questionaram, foram com ele para Gadara. Quando eles acabou de atravessar o mar para o outro lado de Gadara, ali morava um indivíduo, um homem endemoniado, que tinha 2.000 demônios nele. E tem uma coisa, ninguém passava naquele termo ali. Toda pessoa que tentasse entrar ali, aquele endemoniado assenhoreava dele e o matava, o machucava, deixava todo arrebentado. Aí, quando Jesus chegou no final da jornada ali, Jesus saiu do barco
Ah, meu Deus do céu, aquele indivíduo que morava nos cemitérios, nas catatumbas. Aquele endemoniado viu Jesus e foi logo passando a mão de pedra. E ele veio até bufando para matar Jesus. E quando ele chegou a certa distância, Jesus simplesmente parou frente a ele assim, e ele está vindo e Jesus continuou parado. E aquele homem veio até tremendo, com pedra na mão para matar Jesus. Aí ele olhou para Jesus e disse: Jesus, Filho de Deus, se nos expulsa, então manda que nós entramos naquela manada de porcos. Havia um porqueiro ali, que mexia com criação de porcos ali do outro lado. E ele então disse: se nos expulsa, então manda que nós entramos naquela manada de porcos. E Jesus disse: vá. Na mesma hora, irmãos, aqueles porcos foram possuídos com aquele mesmo demônio e começaram a correr e começaram a gritar e morreram todos na água afogada. E o homem parado frente a Jesus, nu, porque ele não aceitava roupa no corpo. E então Jesus colocou nele uma túnica, tampou sua nudez, e ele disse para Jesus: Senhor, deixa-me te seguir. Jesus disse para ele: não, mas vá e diga para todos os povos o que Deus fez por você. Irmão, na mesma hora Jesus fez dele um evangelista. Aleluia! Isso é pouca coisa. Jesus foi ali engadado por causa de um homem endemoniado. Essa é a expressão do amor de Deus. Agora, quem era eu no passado, quem era você? Cada um de nós temos nosso passado renegado. E quem foi que buscou você? Quem trouxe você para a posição que você está, que eu estou hoje? Ou você olha para mim e não pensa que eu era um bêbado? Não pensa que eu andava caído para a rua fora bêbado? Quem olha para mim não pensa que eu já fui carregado por mão de 5, 6 homens, descendo uma escada de uns 20 degraus para me soltar lá embaixo por causa que eu queria matar um indivíduo por causa de uma mulher. Que vida mais desgraçada a vida dessa! Mas o Deus do céu cruzou o meu caminho. E é o mesmo do Deus que cruzou o seu caminho, cruzou o nosso caminho. Aleluia! Para a edificação do corpo de Cristo, a gente tem determinado testemunho que é bom lembrar. Roubei a chumbeiro do meu pai carregada até no talo. E montei numa mula para passar na porta de um indivíduo que falou, o mesmo indivíduo que tinha brigado com eu na festa. Falou que eu não passava na frente da casa dele. Para implicar com o indivíduo, eu roubei a chumbeira do meu pai. Roubei, assim, a expressão. Peguei escondido e coloquei no alforje. Que fui propositalmente já preparado. Se ele contar na minha frente, eu estouro ele. Disse, irmão, se isso não é o mesmo demônio de Gadara, está entendendo? Gente, ninguém é melhor do que ninguém, não. Nós procuramos um outro de entranhável misericórdia, porque todos nós somos salvos pela graça de Deus. É verdade. Pela graça de Deus que somos salvos. Então, nós encontramos uma escritura muito tremenda também aqui.
existe o desejo de Deus é que escolhamos o caminho certo, claro. Embora existe liberdade de escolha, o coração de Deus chama o homem para a vida, para a vida. Então, escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje a quem sirvais. Vamos ler isso na Bíblia aqui? No livro de Josué? Vamos lá. Livro de Josué. Se eu acho ele aqui. Livro de Josué. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Josué está para trás. Livro de Josué. Josué está aqui. Josué, o capítulo é 24. Josué, o capítulo 24. É o versículo 15. Josué 24 e versículo 15. Mas eu quero tomar um pouquinho antes. Agora, pois, versículo 14. Versículo 14. Vou voltar no 13. E eu vos dei a terra, disse Deus ao povo. Eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei o Senhor, temei o Senhor e servi-o com sinceridade. Não vamos ser cristãos meia tigela, não, gente. Vamos lutar para fazer o melhor para Deus. Pense bem nisso. E servir o Senhor com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, porque o povo lá atrás era idólatras, aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito. E serve ao Senhor. Serve ao Senhor. Senhor é vida. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, aí Josué, reunido com o povo, cumprindo o que Deus tinha mandado. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servirem ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje a quem sirvais. Se você está achando difícil servir ao Senhor, escolhe aí os deuses. Escolhe aí o mundo. Escolhe aí os prazeres temporais. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ali eles já estavam em Canaã. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer junto? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da escravidão, nos tirou da escravidão do pecado, da casa da servidão, e o que tem feito antes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andávamos, ou que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Foi ele, longe de nós,
esteja de servir a outros deuses. Amém e amém. Que Deus possa selar esta mensagem em cada coração. Vamos então nos pôr em pé e vamos fazer uma oração encerrando essa parte. Se alguém for cantar após esta oração, então você canta, mas eu vou orar encerrando. Senhor Deus, nosso bendito Pai de misericórdia, o Senhor conhece o coração de cada filho e filhas do Senhor que estão aqui nesta noite. Cada pessoa, cada irmão que deslocaram de seus lares. Ó Deus, muito obrigado por cada vida. E rogamos que o Senhor os sustenta, meu Pai. Como o Senhor os trouxe até aqui, o Senhor os leva de volta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o que eu não tenha dado conta de expressar, ó Deus, que o Espírito Santo continua revelando, Pai, a tua palavra aos corações sinceros e famintos por Deus, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.